Tivemos hoje, nessa quarta-feira, o sorteio da Libertadores, então já tem aqui o chaveamento até o final e todos os confrontos das oitavas de final. Lembrando aqui para vocês que estão vendo aqui os times que estão em cima, no caso aqui Racing, no caso Boca, Del Valle, Palmeiras, Atlético Paranaense, Inter, Fluminense e Olímpia, todos esses definem os jogos em casa. Vamos começar aqui falando na ordem dos confrontos. Primeiro aqui Racing e Atlético Nacional, não vão perder muito tempo, porque ninguém vai assistir esse jogo, vamos ser sinceros. E Boca e Nacional também, outro jogo que é um pouco melhorzinho, mas também ninguém no Brasil vai querer assistir. O único detalhe aqui é que esse chaveamento aqui tá bom para todo mundo, então qualquer um desses times pode pintar ali na semifinal, e se tiver ali um Boca ou Nacional na semifinal, a gente sabe que é um confronto muito difícil para quem vier ali provavelmente de Palmeiras e Atlético ou o Del Valle, porque assim, Del Valle e esse time aqui que chama Deportivo Pereira, provavelmente o Del Valle vai passar com facilidade. Então vamos direto ao ponto aqui, porque é o que interessa. Palmeiras e Atlético, já teve 1 minuto de vídeo aqui e nada de importante, mas enfim, Palmeiras e Atlético, terceira vez que eles vão se encontrar nesse mata-mata de Libertadores. Desde 2021 eles estão se enfrentando, lembrando que 2021 era o momento do Atlético, né? O Atlético tinha tudo ali para avançar pelo Palmeiras na semifinal e quem sabe conseguir uma tríplice coroa. Dá para dizer que foi o melhor time do Atlético no século, aquele time que ganhou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Acabou perdendo para o Palmeiras no critério de gol fora e, coincidentemente, foi o último ano que esse critério ainda era usado na Libertadores. Tanto é que em 2022 o confronto também terminou empatado, os dois jogos empatados, aí a decisão foi para os pênaltis. No caso, o Palmeiras acabou passando nos pênaltis e foi nas quartas de final dessa vez. Agora vão nas oitavas. Resumo aqui desse lado da chave, acho que quem passar ali de Palmeiras e Atlético vai ter bastante chance de avançar até a final, porque acredito que qualquer um dos dois vai ser favorito contra o Independente Del Valle, mas também é um jogo complicadinho, mas acho que no final das contas os brasileiros são favoritos para avançar à final. Momento dos times, o Galo, desde que chegou o Filipão, tem 4 jogos com 3 empates e uma derrota. Empatou ali com o Fluminense, com o Libertad e com o América, acabou sendo derrotado pelo Fortaleza. Particularmente não assisti todos esses jogos, então não posso dizer com muita propriedade, né, sobre o desempenho do time. Enfim, os números são que teve uma média de 51% de posse de bola, 12 finalizações, sendo 4 no gol, e uma média de 1,5 chances criadas, sendo um aproveitamento de apenas meia chance de grandes chances aproveitadas para o Atlético. O Palmeiras, a gente sabe que está naquele momento que é uma, entre aspas, semi-crise, vinha de 2 derrotas seguidas, acabou vencendo depois o Bolívar dentro de casa por 4-0 e acabou empatando depois com o CAP. Tiveram nesse meio tempo alguns protestos da torcida pedindo contratações, mas enfim, o Palmeiras é sempre muito forte. Vamos ver aí, o Palmeiras ainda vai ter que conciliar todas as 3 competições, então acredito que mesmo com essas dificuldades recentes do Palmeiras, o Palmeiras ainda seja um pouco favorito. Vamos colocar ali 60-40, porque o Galo é realmente um grande ponto de interrogação. Agora, rapidamente aqui falando sobre Bolívar e Atlético Paranaense, o CAP decide em casa, mas lembrando que o Bolívar é um adversário muito, muito chato, jogando lá em La Paz, que é um lugar que tem 3.625 metros de altitude, então não é fácil para ninguém, e os números comprovam isso. O Bolívar jogando em casa tem um aproveitamento de 87% nesse ano, desde que chegou o técnico deles, com 13 jogos, 11 vitórias, inclusive venceu o Palmeiras dentro de casa lá em La Paz, e diferentemente de em casa, o aproveitamento deles fora é bem ruim, com apenas 35%, então acho que vai ser bem fácil de ver essa diferença. O Atlético vai decidir em casa, então é uma vantagem boa, não pode tomar uma diferença muito grande lá quando for subir o morro, porque em casa provavelmente vai ser fácil de resolver. Com o Wesley Carvalho, que é o técnico do Atlético Paranaense desde a saída do Paulo Turra, são 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, com 8 gols feitos, média de 2 gols por jogo, ou seja, o ataque está funcionando, e sofreu 3 gols, acho que precisa ajustar isso, 58% de aproveitamento. Basicamente isso. Acho que o CAP é um time bem favorito, está com sangue nos olhos depois de perder a final pro Flamengo no ano passado. Enfim, passando para o próximo jogo aqui, Inter e River Plate. Inter deu bastante azar, conseguiu a duras penas ficar no pote 1,
mas acabou dando azar e pegando o bicho-papão, o grande bicho-papão desse pote 2, que era o River Plate. Mas enfim, o momento do Inter é muito bom, tá invicto há 10 jogos, com 7 vitórias e 3 empates, e além disso, as melhores notícias são as chegadas do Aranguiz e do Valência, que inclusive foi inscrito no bid hoje, deve fazer a sua estreia aí, quem sabe já no final de semana, vamos ver. Única dúvida aqui é as especulações sobre a saída do Maurício, que na minha opinião é o grande motorzinho desse time. Se sair pode ser um desfalque muito grande, mas querendo ou não, o Inter ainda tem bastante opção, e dois trunfos que eu acho que tem, 3 na verdade trunfos que o Inter pode se apegar aí, são que o Inter só tá jogando a Libertadores. O brasileiro já está muito longe, então vai ter foco total na Libertadores, já que foi eliminado na Copa do Brasil. A decisão é no Beira-Rio, então um fator importante aí. E terceiro, acho que o Mano Menezes é um grande especialista em mata-mata, então acho que o Inter tem esses 3 fatores aí para se apegar, além do time também, que é bem bom. Só que o River também é uma pedra no sapato, não só pela tradição, mas desde a saída do Galhardo, quem assumiu foi o Demichelis, e ele soma um retrospecto aí de 30 vitórias, 30 jogos, 21 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Isso é 73% de aproveitamento, e o grande ponto positivo é o aproveitamento em casa, que o River é 100% de aproveitamento jogando dentro do Monumental de Nunes. Desde que o Demichelis assumiu, teve também a reforma do estádio, então vai ser muito difícil esse primeiro jogo contra o River, mas quem sabe ele consegue um empatezinho ou apenas a derrota por um gol de diferença. O Inter pode ter que decidir no Beira-Rio, então pode ser um grande complicador esse primeiro jogo. Lembrando que o time do River também é muito bom, tem uma mística aqui no Brasil que o River enfraqueceu, perdeu grandes jogadores, mas só do meio para frente que vou citar alguns jogadores para vocês que se destacam no River, que é o Borja, o Rondon e o Beltrán. Esses 3 são atacantes do River Plate, 3 jogadores de muita qualidade, geralmente só 2 deles jogam. O Beltrán é o artilheiro do time, o Borja todo mundo conhece, e o Rondon também já jogou muitos anos na Europa, na Premier League. No meio campo ele tem nomes como Nacho, Barco, De La Cruz e Enzo Pérez, então um time muito, muito qualificado. Acredito que o River seja um pouquinho favorito, vamos botar ali 55% para o River, mas o Inter também, como eu disse, tem chance, pode se apegar naqueles 3 fatores. Próximo jogo aqui, Fluminense e Argentinos Júnior. É o pior momento do Fluminense com o Fernando Diniz. Ontem tivemos a notícia que o Diniz vai assumir a seleção brasileira de forma interina, vai tentar dividir os 2 trabalhos, mas para esses confrontos aqui da Libertadores não vai ter interferência nenhuma praticamente, porque a data FIFA é só em setembro, os jogos aí estão programados para o fim de julho, a ida e a volta, né? Então acho que não vai ter nenhuma data FIFA que pode atrapalhar o Fluminense ainda, mas o momento do time é muito ruim. Os últimos 12 jogos o Flu só conseguiu ganhar 2 e empatou 4 e 6 derrotas. Então, últimos 12 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, eliminado da Copa do Brasil e 12 pontos do líder no Brasileirão. Então, quer dizer, acho que a única chance de título ainda para o Fluminense esse ano vai ser essa Libertadores. Vamos ver como é que vai desenrolar isso. Tem algumas contratações que podem ser importantes para ajudar esse time aí que sofre quando não tem algum jogador dos titulares. Foram contratados o Ione Gonzalez e Danielzinho, os 2 estão voltando, os 2 já tiveram passagem recente, e o Léo Fernandes, que acho que é a grande esperança da torcida, um meio-campista de 24 anos, uruguaio. Ele jogava no Toluca do México, nesse campeonato mexicano. Ele fez 16 jogos, sendo 8 como titular, e 4 gols e 2 assistências, boas médias de participação em gol. Pode jogar ali do lado do Ganso, ou sendo um substituto do Ganso. Pode ser o meio campo ali com Arias, Ganso e Léo Fernandes, porque a gente sabe que o Keno, assim, não se adaptou 100% no Fluminense. Acredito que essa seja os pontos positivos do Fluminense. Já o Argentinos Júnior jogou uma Libertadores muito boa até aqui, ganhou do Corinthians, no mesmo grupo do Corinthians, acabou eliminando o Corinthians, ganhou dentro da Neoquímica Arena lá, dando totó no time do Corinthians, mas no Campeonato Argentino a campanha não é tão boa assim, é o 10º colocado apenas, e recentemente vem de 2 derrotas seguidas, mas assim,
sendo bem sincero, acredito que nesse momento o Argentino Júnior seja favorito pelo que demonstrou na Libertadores. O Fluminense também, o último jogo, sofreu contra o Sporting Cristal dentro do Maracanã, tá no pior momento do trabalho do Diniz, então se o jogo fosse hoje, acredito ali em 55% pro Argentino Júnior e 45% pro Fluminense, mas o jogo é só daqui a muito tempo. E agora o último jogo aqui que a gente vai falar, Flamengo e Olímpia. Os dois times já se enfrentaram em 2021 nas quartas de final, com um agregado de 9-2 para a equipe rubro-negra. O Flamengo vive um bom momento, tá no melhor momento aí do São Paulo, apesar do desempenho não ser tão regular assim. Os resultados são muito bons, dos últimos 14 jogos só perdeu um, então estão chegando algumas contratações também, como Rossi, Alan, como o próprio, quem que é outro? Luiz Araújo também está chegando, mas vamos ver, né? O São Paulo é muito difícil de prever, como é que ele vai conciliar essas três competições, é a grande dúvida. E falando sobre o chaveamento aqui, podemos ter um Fla-Flu nas quartas de final. A gente lembra que em 2021 também a gente teve a possibilidade de ter o Fla-Flu nas semifinais, mas o Fluminense acabou eliminado para o Barcelona de Guayaquil. Pode ser aí o grande evento, o grande Fla-Flu desse ano, que já teve na Copa do Brasil, já teve na final do Campeonato Carioca. Então vamos ter essa expectativa aqui. E lá em cima também podemos ter um River Plate ou Inter contra o Atlético Paranaense. Uma chave bem difícil esse lado direito aqui, mas acredito que o Flamengo seja o grande favorito, porque no final das contas, desde 2019 o Flamengo conseguiu estar ali em todas as finais, menos em 2021, então 4 anos, 3 finais e 2 títulos, então é o que a gente pode prever aqui, na minha opinião. Do outro lado, acho que o favorito é o Palmeiras, podemos ter de novo uma final Flamengo e Palmeiras, mas quero saber de vocês, dizem nos comentários qual o chaveamento que vocês acham que vai ter até a final. Diz aí se vocês acham que vai ter Fla-Flu, vocês acham que vai ter Flamengo e Palmeiras na final. Diz aí Flamengo e Atlético também podemos ter Flamengo e Cap na semifinal também, podendo reeditar a final. É isso, alonguei um pouco nesse vídeo aqui, mas quero saber a opinião de vocês nos comentários. Acho que falei bastante, então dá para comentar bastante também, e deixar o like, se inscrever no canal se você assistiu até aqui. Obrigado pela moral, valeu pela audiência, falou.